Boa tarde. Antes de mais, também agradecer este convite. Nós somos uma federação de associações de desenvolvimento local. Já estive presente também numa iniciativa, não sei bem se foi a primeira, se foi a segunda, em Alfândega da Fé, quando foi a apresentação de um dos workshops. Exatamente. Eu sou simultaneamente, estou em representação da direção da Federação, Minha Terra, a Presidente não pôde estar presente, então, e sou eu simultâneo técnica de uma associação de desenvolvimento local, com a sua sede em Valença do Minho, do Alto Minho, embora seja transmontana, sou de Mirandela, tenho raízes próximas, tive uma irmã que estudou nesta terra, aliás já fui confundida com ela porque é minha irmã gêmea, mas de facto é com muito gosto que eu gosto de estar aqui em Trás-os-Montes, gosto sempre de vir cá. Eu vou, antes de passar exclusivamente para o que são os fundos, até porque estamos numa fase ainda, no que nos toca a nós, associações de desenvolvimento, numa fase ainda de arranque e de transição. Eu vou pousar estes papéis, porque agora com isto mais perto consigo seguir por ali. Antes de vos dizer, também explicar-vos o que é a Federação Minha Terra, também para perceberem o contexto nacional de que estamos a trabalhar e também perceberem que o que é isto da baixa densidade e da ruralidade, em que mais à frente darei a minha opinião técnica apenas, porque a Federação Minha Terra não tem ainda uma posição muito clara relativamente. É evidente que defendemos os territórios de baixa densidade, mas temos muitos concelhos que não são baixa densidade e, como tal, são rurais, são periurbanos, mas de facto não entram nas regras ou nos critérios que estão neste momento elencados para a baixa densidade. Eu vou então passar, eu penso que... Não. A ver se atino. É esta aqui? Era. Peço desculpa. Espera aí que agora... Onde é que estava a carregar já agora? Carreguei aqui. Para voltarmos lá, pronto. E agora pronto. Só para vos explicar o que é a Federação Minha Terra, ali do vosso lado, do meu lado direito, do vosso lado esquerdo, estão as associações de desenvolvimento que há a nível do país. A Federação é, como o próprio nome indica, é uma federação de associações de desenvolvimento local, ou seja, os associados desta entidade são associações de desenvolvimento local que estão tradicionalmente ligadas ao que foi o programa LEADER e o que é agora designado a abordagem LEADER. Nasceu em 2000, na altura nasceu no seguimento de uma exigência de um programa e de uma rede, que era a rede LEADER, e como tal foi a Federação que dinamizou essa rede, e também esteve já, foi um interlocutor com a tutela, a nossa tutela no âmbito do LEADER foi sempre a Comissão Europeia, porque o LEADER foi um programa comunitário, embora houvesse organismos intermediários nacionais, mas a nossa interlocutora, a nossa tutela foi a Comissão Europeia, e neste momento são 53 associações de desenvolvimento e os nossos objetivos, e foi criada porquê? Porque de facto já temos muitas entidades a nível nacional que trabalham com esta temática, com esta metodologia, e houve necessidade de criar aqui um lobby, uma pressão, para que de facto conseguíssemos defender estas abordagens de proximidade e estas estratégias locais de desenvolvimento. Só para vocês dizer mais ou menos o tipo de entidades a nível nacional, umas têm pessoas singulares, maioritariamente são entidades, as associações de desenvolvimento têm na sua parceria associações comerciais, associações de agricultores, as autarquias, escolas profissionais, associações empresariais, são para perceberem exatamente a nível nacional. Claro que o Sul mais interventivo e mais participativo, mais pessoas singulares, o Norte, Centro, mais institucionais, mais entidades coletivas, de maneira que a Federação tem um leque diversificado, quer no que se refere aos seus associados, quer no que se refere também a quem trabalha nas próprias associações de desenvolvimento. O quadro neste momento é o que vocês veem. Não está aqui ainda o que está o eixo 3 do PRODER, que foi também, não é LEADER, foi a abordagem LEADER, que passou
uma iniciativa comunitária para as políticas nacionais e, como tal, deixou de ser o nosso interlocutor, a Comissão Europeia, passou a ser diretamente o Ministério da Agricultura e neste momento, pertence às políticas nacionais públicas e, como tal, deixou de ser um programa comunitário. Só para usar alguns números em termos do que é o que foi o líder em Portugal, em termos de postos de trabalho e empregos mantidos, são indicadores muito importantes e são indicadores que hoje em dia cada vez mais são fundamentais nas nossas estratégias de desenvolvimento e vocês vão ver porque é mais à frente. Nós, neste momento, em termos de território, podemos dizer que 91% do território tem a abordagem líder. O que se passou neste último quadro é que, de facto, só mesmo Lisboa e a área metropolitana do Porto é que não tem grupos de ação local. Isto agora vai mudar, também vou explicar porquê, porque existe também aqui uma diversidade agora do tipo de estratégias de desenvolvimento, de maneira que no próximo quadro, naquele que agora já... Ainda vamos entrar, mas já deveríamos estar, ou seja, já começou em 2014, mas efetivamente no território ainda não se está a sentir efetivamente os investimentos e as verbas e a possibilidade das pessoas apresentarem as suas candidaturas. Agora também isto já não é novo para ninguém, até porque isso tem sido já bastante debatido. Nós agora estamos debaixo do chapéu da Estratégia Europa 2020, estamos debaixo do chapéu do Portugal 2020, estamos debaixo do chapéu do Norte 2020, no caso da região Norte, e de maneira que houve uma alteração significativa do que foi o líder, do que foi o eixo 3, do que é agora as DLBCs, que se chamam Desenvolvimento Local de Base Comunitária. Isto quer dizer que nós até aqui o apoio às zonas rurais estava estritamente ou muito focalizado no que era o Ministério da Agricultura. Neste momento, e fruto desta montagem das DLBCs, nós somos agora também obrigados e bem articular com outro tipo de estruturas, neste caso com a Comissão de Coordenação da Região Norte, que tem também verbas no seu PO regional elencadas a estas DLBCs. Também dizer-vos que também o alinhamento com a Europa 2020 está aqui também referido, não vou estar aqui a ler com detalhe, mas evidenciar que neste momento temos desafios muito grandes pela frente. Temos de ter noção, por um lado, e eu estou a falar estritamente daquilo que é associado às associações de desenvolvimento e aos fundos que a gente vai efetivamente trabalhar no que toca ao desenvolvimento rural. A criação de emprego foi sempre patente ao longo de toda a nossa intervenção, só que tendo em conta o alinhamento europeu e o alinhamento nacional e bem, há aqui um enfoque muito, muito claro na criação de emprego. E de facto, e mais para a frente direi-vos aí o que eu acho relativamente a essa situação, mas de facto, quando falamos em territórios de baixa densidade em que eu também aproveito para saudar esta iniciativa, que eu acho que é uma iniciativa ótima de debate e de participação pública, desafio a entidade, vocês também, a não centrarem isto em Trás-os-Montes, também espalharem isto para outros territórios, porque é uma iniciativa engraçada de se poder disseminar noutras zonas, mas também é preciso terem noção que a questão dos territórios de baixa densidade são territórios rurais, a maior parte deles. Houve sempre programas, houve sempre iniciativas, houve sempre fundos ou projetos direcionados para estas zonas. Se calhar não tinham este nome, talvez nunca houve esta definição tão clara, que agora existe um mapa em que de facto uns são um território, um concelho é baixa densidade e o concelho do lado não é baixa densidade. Por isso, sempre que a gente coloca em cima da mesa critérios e um mapa, é preciso que esse mapa seja feito com base em
critérios que não sejam facilmente debatidos, porque depois criam nas regiões alguns problemas. Não é o caso de Trás-os-Montes, que todo ele está integrado na baixa densidade, mas existem zonas do país em que dentro do mesmo concelho existem diferenças entre o que é baixa densidade e o que não é baixa densidade. E podemos correr o risco de estar aqui, dentro de um próprio concelho, criar ainda maiores assimetrias entre o que são as zonas rurais e o que são as zonas de baixa densidade e o resto do concelho. Mas pronto, as grandes áreas de atuação que foram definidas é o conhecimento, a inovação, a educação, a sociedade digital, o ambiente e a energia. Os 5 grandes metas quantitativas: a taxa de emprego, como é óbvio, o PIB, o efeito de estufa, energias renováveis, tudo isto é o que nós temos agora que olhar. Qualquer tipo de estratégia que se faça tem que olhar para estes princípios e para este alinhamento. Os objetivos temáticos também estão definidos no Portugal 2020, não vou estar também aqui com detalhe sobre isto. A nível nacional, os 5 grandes objetivos é a produção de bens e serviços transacionáveis e a internacionalização da economia. Aliás, se olharem para o PO Norte, existe uma grande percentagem das verbas elencadas às microempresas e às empresas, de uma forma geral, não é só às micros, mas às empresas. Por isso há uma clara aposta no setor empresarial. Depois, o reforço do investimento na educação, a integração de pessoas em risco de pobreza e também a promoção e a coesão e competitividade dos territórios. Até para vocês verem que nós, a Federação, tem já trabalhado desde 2011, 2010, 2011, que estas questões do que é o 2014, 2020 têm estado sempre na mesa. Nós somos críticos em algumas situações que têm ocorrido, como é óbvio, somos também apoiantes de algumas estratégias que têm sido feitas nestas negociações, mas de facto também somos bastante críticos em algumas questões que neste momento estão a passar-se e vão passar-se e que de facto importa também refletirmos sobre isso, porque a implementação dos fundos nos territórios, na proximidade, há coisas que de facto depois não têm a sua operacionalidade. Os princípios líder, os nossos princípios, a gente continua a chamar princípios líder porque consideramos que o que foi a abordagem líder e o que foi o programa de iniciativa comunitária líder vai ao encontro, efetivamente, daquilo que é defendido hoje em dia pelos nossos governantes e pelas tutelas. A abordagem territorial, numa lógica de grande proximidade com o território, abordagem integrada e multissetorial, abordagem local e ascendente, constituição de uma parceria local, aposta na inovação, organização em rede e autonomia e governação. Pronto, nós agora o que temos é isto da LBC. Neste momento, as associações de desenvolvimento deram resposta à primeira fase, em que saiu no dia 16 de abril a decisão de quem passa à segunda fase e quem não passa à segunda fase. Houve aqui algumas contrariedades de alguns colegas que não tiveram ainda essa possibilidade. Embora a nível nacional podemos dizer que a estratégia da LBC foi adotada não só para as zonas rurais, existe neste momento também a abordagem associada à zona costeira e também às zonas urbanas, embora o Norte e o Centro, no que toca às urbanas, viu todas as suas candidaturas serem indeferidas, são todas chumbadas, o que não acontece, por exemplo, em Lisboa, na área metropolitana de Lisboa e até mesmo no Algarve, em que viram as DLBCs urbanas, algumas das DLBCs urbanas, só para vocês terem uma ideia, Lisboa, a área metropolitana de Lisboa teve 7 ou 8 DLBCs urbanas apoiadas e a região Norte e Centro não teve nenhuma. Em termos de costeiras, também é direcionada para a pesca, para as zonas de costa, e depois existem sim as rurais, que é dando uma continuidade a todo o trabalho que tem sido feito pelas associações de desenvolvimento.
Há aqui um grande salto qualitativo, no meu entender, com a montagem destas DLBCs. De facto, houve o reconhecimento do trabalho de proximidade das associações de desenvolvimento local e houve aqui um arrastamento para outro tipo de abordagens desta estratégia de proximidade. Por isso é que aparecem as DLBCs costeiras e aparecem as DLBCs urbanas. E de maneira que isto também é um reconhecimento da importância do trabalho de proximidade, no trabalho de criação de equipas que estejam no território a trabalhar para desenvolver determinada estratégia. E de facto, isso para nós que andamos nisto há 20 anos a trabalhar nos territórios, é agradável, é bom sabermos isso, porque de facto não tenham dúvidas que estes territórios rurais e territórios de baixa densidade só conseguem concorrer com programas, concorrer a fundos, implementar as suas estratégias com base neste tipo de programas. Quando são centralizados, quando são muito definidos em gabinete, é muito mais difícil para um agricultor, para um artesão, para um empresário nas zonas rurais conseguir aceder a estes fundos. O que é isto das DLBCs? É dirigido pelas comunidades locais, por grupos de ação local, GAL, com autonomia de decisão, compostos por representantes dos interesses socioeconómicos, locais, públicos e privados, ou seja, são grupos de ação local que, como eu vos disse há bocado, são associações que têm um órgão de gestão, que têm uma direção, onde têm assento, pretende-se que todos eles, aliás, as entidades que foram selecionadas, também tiveram que apresentar uma parceria e tiveram que dar resposta às exigências que era dado no aviso e, como tal, são entidades multissetoriais, onde tem assento não só o público, que não pode ter um peso superior a 49%, ou seja, não pode ser uma associação de municípios a implementar sozinha uma estratégia destas, uma DLBC destas, terá sempre que ter articulação com o privado. O líder foi o que foi, já passou. O que se pretende agora é também aqui uma articulação de fundos. Ora bem, esta questão da articulação de fundos também gostaria de fazer aqui um pequeno parêntese, porque parece que o que se passou até agora, eu fico às vezes preocupada com alguns discursos, porque parece o que se passou até agora que está tudo mal. Agora é que vai ser. Agora vamos ter, agora este bolo vai ser pronto, agora já não vamos fazer as asneiras do passado, agora é que vai ser. É evidente que houve erros, é evidente que houve falhas, isso é evidente que é inegável que isso aconteceu. Mas nem tudo foi mau. O que seria destes territórios se não houvesse estas políticas locais de proximidade? O que seria destes territórios se não existissem equipas técnicas, pessoas formadas, qualificadas, a trabalhar nas zonas rurais? O que seria destes territórios que já por si têm descida de população, saída da população, os mais novos vão-se embora, os mais jovens vão-se embora, sem existir realmente aquele financiamento próximo junto das pessoas. Fez-se muito, é verdade que se fez muito, é verdade que se errou, mas nem tudo foi mau. Este discurso que agora é que vai ser assusta-me um bocado, porque quem conhece o território sabe que mesmo as empresas, sem ter apoio, muitas delas sem ter apoio institucional, não conseguem dar resposta aos desafios que estão previstos nos diversos programas operacionais do Norte, Centro e resto do país. Por isso é importante também que entendam que esta gestão e este trabalho no território não tem só a ver com toma lá o dinheiro e apoiamos um projeto e acabou. Não. Para aparecer um projeto, há territórios do nosso país que para aparecer um projeto é preciso andar atrás dele. É preciso andar atrás dos projetos. Não é o nosso caso, não é o caso do Norte, que o Norte de facto tem mais gente, mas temos zonas do país em que basta ver, olhar para trás na avaliação do PRODER, e vai vir aí certamente a público, em que há zonas do país que têm 20 projetos no Alentejo, ou seja, que as pessoas não conseguiram apresentar candidaturas, porque não existem pessoas para apresentar candidaturas, isto é tão simples como isto. Agora, sem esta componente institucional
de proximidade, mesmo as empresas. E quando eu falo em empresas, falo em microempresas. Eu não falo das empresas com dimensão económica e com uma dimensão já maior, como é evidente, têm os seus mecanismos próprios para poder aceder aos sistemas de incentivos. Mas as microempresas, se não houver uma estrutura de apoio, dificilmente conseguem lá ir. O que nós defendemos enquanto Associação de Desenvolvimento que somos é um desenvolvimento rural integrador. Nós não, como vos digo, não fazemos a separação entre o que é rural e o que é baixa densidade. Nós temos vários tipos eu também sou um pouco crítica e aí falo em nome da Ana Paula Xavier, em nome da Federação, e não tanto em nome da Federação, porque não temos ainda uma posição muito clara relativamente a isso, mas eu penso que este quadro, este mapa que foi feito, tem a sua vantagem. Aliás, para mim é ótimo existir programas dirigidos a territórios de baixa densidade, é um salto qualitativo, mas penso que os critérios que estiveram na base do mapa, que foi da Associação Nacional de Municípios, deveria ter sido feito a nível da freguesia e não a nível do Conselho. Aliás, a freguesia é a nossa base de trabalho porque nós somos obrigados a identificar as freguesias, o INE trabalha com dados das freguesias, por isso penso que, eu falo, por exemplo, do meu território, em que tenho um concelho que não é território de baixa densidade e tenho, dentro desse concelho, toda uma zona de montanha que não vai ter majoração porque não está no território de baixa densidade. E o vizinho do lado, todo ele está em território de baixa densidade. Ou seja, a caracterização a nível de freguesia parecia-me que ia ser mais real e evitar mais assimetrias e diferenças entre concelhos. Isto é a minha opinião. E também não deve ser só meramente uma questão, faz-se o mapa, estes têm majoração, aqueles não têm majoração, vai haver um programa para este e para aqueles não vai haver o programa. Não podemos reduzir as coisas a isto, é preciso mais, é preciso reforçar tecnicamente as entidades que estão a trabalhar para que esta política de apoio à baixa densidade seja de facto feita em toda a sua linha. Quando eu digo isto, digo que as verbas que estão afetas neste momento às DLBCs, que são as entidades que continuam a trabalhar, quer para os rurais, quer para as baixas densidade, neste momento são valores menos de metade, os que está previsto é menos de metade do que tínhamos no eixo 3 do PRODER. Eu até concordo com os discursos da baixa densidade, mas eles têm que bater a cara com a careta. Não podemos dizer que andamos a apoiar os territórios de baixa densidade e uma associação de desenvolvimento de Bragança ou de Vila Real ou de Mirandela ou de Chaves, para falar aqui nesta zona, vai ter menos de 50% do que tinha no eixo 3 do PRODER. Pronto. Continuamos, ou seja, nós vamos ter limitações de apoiar projetos, porque as verbas vão ser menos, vai haver limitações das taxas de financiamento, que também acontece, e vai haver dentro de alguns territórios uma diferenciação muito significativa dos que são de baixa densidade com os da alta densidade, ou os que não são da baixa densidade. Por isso é preciso também que o discurso seja visível, não é? O efeito do discurso seja de facto visível, seja patente, as pessoas sintam isso de facto. Por causa do outro dia um Presidente de Câmara estava todo contente, que é do meu território, estava todo contente que já não pertencia à baixa densidade. Então, num discurso político, já não pertencia à baixa densidade. Eu pensei para os meus votos, isto também não sabe o que está a dizer. Porque ele não sabe o que vai perder em termos de apoios por não pertencer à baixa densidade. E dentro do concelho há imensas freguesias de montanha que são baixa densidade. Pronto.
Isto é só aqui um interregno que gostaria também de partilhar com vocês, porque de facto contraria um pouco tudo aquilo que nós defendemos como entidades que estão a trabalhar no terreno. Isto é só uma... Nós, neste momento, também para vos dizer como é que nós funcionamos, já falei nas parcerias, estamos na fase da elaboração da ELD, temos um órgão de gestão que tem que haver uma maioria de privados, como eu já referi. Temos uma estrutura técnica que tem que responder à tal segregação de funções e tem a articulação com estruturas nacionais dos programas, pronto, ou seja, com outras fontes de financiamento. Não vou estar, para vocês perceberem agora o que é que nós temos neste momento. Nós temos esta questão, quando eu referi há pouco que agora é que vai ser, o discurso agora é que vai ser, o plurifundo esteve sempre patente connosco. Nós mesmo contávamos no líder, não no eixo 3, a estrutura nacional já elencava as diferentes tipologias de projetos aos fundos. Nós agora também temos novamente isto, com a diferença é que um beneficiário vai apresentar um projeto, se for agricultor tem um sistema informático, tem não sei o quê, se for um artesão tem outro. Ou seja, esta estruturação do plurifundo é vantajosa, certamente que é necessária porque é uma exigência da Comissão Europeia, sim senhora, mas depois a sua operacionalização, na qual nós ainda não sabemos, como vos disse, só estamos ainda na segunda, vamos apresentar agora a segunda fase, um aviso que ainda não abriu, estamos à espera, mas que de facto operacionalizar isto no terreno não vai ser muito fácil, não é para nós, entidades que estamos habituados a trabalhar destas modalidades, mas para o investidor. Era muito importante que, de facto, desde já se articulasse esta questão dos sistemas informáticos, porque esta questão da simplificação também fica muito bem nos discursos, mas também é preciso ser sentida e não é diminuir, em vez de haver vários regulamentos, haver um só, que antigamente havia 6 ou 7 regulamentos para cada programa, agora existe um regulamento que tem para aí 80 páginas, que a gente, para ler aquele regulamento, é preciso ter ali uma atenção para perceber onde é que a gente se encaixa. Simplificação não pode ser diminuição disto, do número de regulamentos. Tem que ser efetivamente uma simplificação detalhada relativamente à informação que aparece para as pessoas consultar. Não é nós entidades, lemos aquilo, já estamos mais ou menos, mas quem se quiser candidatar neste momento vai ver o regulamento do Pois É, por exemplo, que é um que saiu. Pronto, é preciso quase tirar um curso para tentar perceber onde é que se encaixa, quem são os beneficiários e que não sei o quê, porque depois passa tudo para os avisos e só em cima dos avisos é que a gente sabe o que é que efetivamente vamos nos candidatar. Por isso, esta questão eu não posso alongar muito, já me fizeram o sinal, só queria também, eu tinha aqui mais diapositivas, mas eu posso estar a falar depois também, não me calo, mas era, de facto, vai existir fundos, numa continuidade estratégica do passado, que sempre houve, não é só agora que os territórios de baixa densidade é que estão a ser falados. É evidente que o aparecimento de majoração para os territórios de baixa densidade é um salto qualitativo, sem dúvida, queira Deus que não haja de facto, que não contribuam para o reforço, à simetria de algumas situações, que pode acontecer, mas é uma situação à partida como princípio que nós concordamos, embora exista muita zona do nosso território que está fora da baixa densidade e que não tem estas taxas vão ter essas taxas de financiamento, mas a personalização destas DLBCs ainda está atrasada. Ou seja, os fundos disponíveis para os territórios rurais e de baixa densidade ainda estão atrasados. Estão, que o Ministério da Agricultura já lançou 2 medidas nacionais, neste momento, que supostamente iriam ser nossas, porque esta questão também de passar de uma iniciativa comunitária para a política nacional teve um reconhecimento da importância, mas também houve aqui
como é que é dizer, uma exigência nacional em que nós fomos perdendo alguma autonomia de definição de uma estratégia das ações. Ou seja, cada vez mais temos medidas nacionais que são definidas em Lisboa, são definidas pelos ministérios e depois são aplicadas por nós. Ou seja, não há nenhum tipo de criatividade no que toca à parte da implementação e definição da estratégia. Ou seja, os princípios da abordagem líder que eu referi no início também já me calo, só estão patentes porque ainda somos nós, grupos de ação local, que os implementamos. Mas quem esteve no líder, tenho ali uma colega que também está nesta guerra, quem esteve no líder 1, líder 2, e olha agora, de facto, há uma alteração significativa do que foi os princípios do líder definidos pela Comissão Europeia. Uma abordagem de baixo para cima, dar poderes a equipas técnicas que trabalhavam no terreno para definir as ações e definir o tipo de projetos que queríamos apoiar. Tudo isso foi-se desbatendo ao longo da implementação das políticas públicas para o desenvolvimento rural e, como tal, para as zonas rurais e para os territórios de baixa densidade. Estarei disponível depois para as questões que julguei necessárias. Muito obrigado. Também, exatamente, para que possamos falar aqui um bocadinho e também, eventualmente, já aqui obter algumas perguntas de quem está connosco. Já tenho aqui para si uma pergunta que recolhemos online. O João Oliveira é de Alenquer e pergunta: temos que ser mais práticos, não percebo como é que eu, enquanto empresário, consigo fundos. Ora, era o que eu estava a dizer. Prático, de facto, eu penso que vai ter que haver um esforço muito grande por parte das instituições que vão ter a seu cargo a gestão de programas para transmitirem a informação muito, muito clara ao empresário. Neste momento, como digo, há zonas do país em que há sobreposições de DLBCs, ou seja, de estratégias, e é muito importante dar a conhecer ao potencial investidor onde é que ele pode ir bater à porta. Eu vou-lhe dar só um exemplo muito claro. Nós, no passado, apoiámos projetos com dimensão até 300 mil euros. Ok. Pronto. E aí entrou o turismo e espaço rural, a restauração, a empresa de animação turística, uma diversidade de projetos. Neste momento, as DLBC rurais só vão poder apoiar dentro, pois ainda há estas diferenciações, não é? Como nós vamos ter vários fundos no âmbito do FEADER, que é o Fundo Europeu de Apoio à Agricultura e Desenvolvimento Rural, nós vamos ter uma tipologia de projetos para ser apoiados, até um montante de 200 mil euros. Temos um que até 25 mil euros, que são os pequenos investimentos, temos outros a transformação, que é 200 mil euros, e depois a diversificação, onde entram os potenciais empresários, que pode ser um agroturismo, pode ser uma restauração, pode ser dentro da exploração agrícola, podem ir até 200 mil. Fora da exploração agrícola, só podemos apoiar até 100 mil. Acima disso, entre os 100 mil e os 285 mil, por uma questão de opção política, única e exclusivamente, foi uma decisão política, neste momento, pelas nossas leituras, estão enquadradas nos que são as ITIs, que são as intervenções territoriais integradas, que vão ser geridas pelas comunidades intermunicipais. Ok. Ou seja, há aqui uma diversidade, só para explicar que, de facto, há aqui diversos atores a fazer quase, não é o mesmo, porque temos os tetos, não é, que diferenciam. E eu ia pegar aqui, tenho aqui três notas minhas também sobre a sua intervenção, e ia pegar, que acho que entra aqui bem, que é, dizia a certa altura que não existem pessoas para apresentar projetos. Não existem pessoas ou não existe informação junto das pessoas, formação? Não, eu falei nessa questão concreta, foi para vos explicar que há territórios de baixa densidade que estão agora classificados como baixa densidade, segundo o tal mapa,
que e é por isso que eu também acho importante esta majoração nessas situações, sem dúvida, em que temos colegas que tiveram dificuldade que apoiaram poucos projetos, não porque a equipa não fosse suficientemente capaz, mas porque a população não apresentou projetos. Não quer dizer que não há gente que não... Ou seja, são territórios que têm problemas tão graves em termos populacionais, estão tão certificados, estão tão... há um abandono da terra. Mas a pergunta aí seria, acha que é porque a informação e os programas não chegam às pessoas ou porque efetivamente, porque isso também é uma realidade, não é? Quer dizer, nós podemos aqui discutir quando quisermos as questões de aproximar a população das decisões e aproximar a população do programa, mas realmente depois também não haver iniciativa por parte da população, vai dar mais ou menos ao mesmo. Qual é que acha que é o caso? A pergunta é... Não há, no caso que eu me referi, que eu não vou dizer o nome claro, porque tem a ver com um colega, não vou estar, mas sei que é porque de facto não existe, tem uma diminuição da população muito grande, ou seja, não há pessoas. Ok. Agora, também gostaria se me permite, fazer aqui uma pequena, também acrescentar aqui uma pequena questão ao meu discurso. Esta questão... da baixa densidade, eu por acaso estive a ver bem os critérios, achei piada um dos critérios que foram usados, que tem a ver com o tempo com uma pessoa numa freguesia leva a sede do concelho. Isso é critério para determinar É se a um dos baixa critérios, densidade... não, se vocês lerem o critério da Comissão Interministerial que definiu, um deles é esse, eu não estou muito certo, eu por acaso até o tenho ali, mas um deles chamou-me a atenção isso, que tem a ver com o tempo que se demora. Um território que não é um concelho, que não é baixa densidade, está como fora da baixa densidade, que é o concelho onde eu resido, não tem transportes públicos, não tem centro de saúde de urgência, não tem, pronto, ainda tem o tribunal, ainda tem as finanças, mas penso que vai ser por pouco tempo. Ou seja, definir um critério de baixa densidade ou alta densidade baseado no tempo em que se demora de uma freguesia ao centro urbano, à sede de concelho, quando esse sede de concelho, se é preciso ir a um hospital, tem que ir para outro concelho, faço-me entender? Entendo. E agora a pergunta que lhe colocava, antes de passar a perguntas aqui, é: mas então o que é que se passa nestes critérios? Quem é que não está a ser ouvido ou quem é que está a ser... Olha, eu não posso dizer porque eu não fui ouvida. Ok, então se calhar por aí também já temos parte da resposta à questão. Exato. Mas deixe-me dizer, porque parece-me que, assim, nós não estamos a fazer, não estamos neste momento a executar, nós não estamos a implementar o primeiro programa de apoio comunitário. Portanto, já tivemos uns, fazendo aqui a analogia desportiva, já tivemos uns para aquecer, o que é que falta agora para realmente chegarmos lá e marcarmos golo? Pois... Agora mas diga, estamos cá para isso. É assim, eu não posso opinar, porque a Federação Minha Terra não foi chamada para opinar relativamente a estes critérios, nem foi convidada a dar o seu parecer relativamente aos critérios. Eu, de uma forma geral, como vos digo, acho que não estou a dizer que isto que está tudo mal, atenção, não é essa a minha postura. O que eu acho é que, fazendo isto a nível do concelho, como eu disse, poderia-se ter feito isto a nível da freguesia. E eu penso que, sendo a nível das freguesias, que era mais fácil e não existir algumas injustiças. Porque, por exemplo, esta questão eu também ainda não sei, certamente, se esta questão da baixa densidade vai servir como segundo o documento que foi apresentado publicamente, de facto vai haver aqui 2 ou 3 situações em que há diferenciação por causa da baixa densidade, mas eu, na essência, só sei que poderá haver majorações aos projetos que são apresentados nas baixas densidades. Agora, se existirem programas dirigidos exclusivamente para a baixa densidade, que no passado também houve, mas depois com a implementação deixou de haver, que eram os PROVERs.
em que os PROBEs nasceram da ideia da baixa densidade e depois na sua essência, se for ver onde estão os PROBEs, estão quase em tudo, menos nas baixas, não, também estão nas baixas densidades, mas estão muitos sem ser na baixa densidade. Eu só espero que haja aqui, que isto contribua para, de facto, convergir os territórios e não a provocar mais assimetrias, é a única questão que eu digo. Certo. Por isso é que tem que ser, de facto, bem implementado. E agora tentar perceber se há perguntas, é a vossa oportunidade. Toda a ideia do Interior 2.0 é baseada em aproximar a população dos decisores, em trazer a população para as decisões e, portanto, uma boa forma de começarmos esse processo é se as pessoas fizerem perguntas. É certo que é mais fácil fazer perguntas, é menos embaraçoso fazer perguntas quando estamos atrás de um computador, mas estão aqui presencialmente, agradeço-vos muito isso e, portanto, se calhar usar essa oportunidade se quiserem colocar alguma questão a qualquer altura aos nossos intervenientes. Esta é uma boa altura para a primeira ronda de questões, se alguém tiver. Não? Não? Ok. Agradecer-lhe imenso a intervenção e voltamos a falar durante o debate. Temos aqui uma atrás. Peço desculpa. Pedia-lhe que, se calhar chegássemos aqui o microfone, desculpe lá. Ia-lhe pedir só que me dissesse de onde é que é, para termos algum contexto. Ok. Muito boa tarde a todos. Maria Manuel, sou aqui do Conselho aqui próximo, Conselho de Sabrosa, e um território de baixa densidade. Ainda não fui ver o despacho, penso que isso estará nas NUTs, classificado nas NUTs, não sei se é aí que está essa classificação. Não, é um mapa. Mas pelo aquilo que eu vivencio, portanto é um território de baixa densidade, onde realmente a desertificação é um facto, é um território onde, um concelho onde, portanto, já só existem praticamente velhos com idade avançada, melhor do que o termo que utilizei. Bom, mas a questão concreta onde eu queria referir é a questão que abordou dos apoios que agora as associações vão fazer ao nível de que, portanto, vão ter essa competência, segundo percebi, ao nível da agricultura e portanto, do apoio do FEADER. Portanto, as agroindústrias vão ser objeto de análise por parte das associações de desenvolvimento local, penso que percebi bem, portanto até 200 mil euros e 25 mil euros pequenos investimentos. Portanto, eu penso que estes apoios estavam no PRODER, eram candidaturas analisadas e decididas da Agricultura e agora vão então ser analisadas e decididas. A questão que eu lhe queria colocar era, portanto, estas candidaturas vão ser decididas e vão ser controladas por estas associações? Sim. Ora bem, desculpa-me levantar que não estou a ver muito bem. É assim, nós, até aqui, a nossa autonomia foi sempre de recepção, análise e decisão. Tem sido a política do próprio Ministério da Agricultura manter essas competências nos grupos de ação local de certo, mesmo sendo medidas nacionais, no PRODER, como disse bem, estavam incluídas no eixo 1, passam agora para o eixo 3, passam agora para as DLBCs, ainda estou no passado, nas DLBCs rurais. Neste momento, tendo em conta o atraso que nós estamos a registar para arrancar com as DLBCs, está aberto um concurso já para estas duas tipologias de projetos, que também são para fazer face àqueles que tiveram na medida de transição, ou seja, que foram apresentadas ainda no antigo quadro, mas que já não houve possibilidade de apoiar. Então penso que este concurso, que está neste momento a decorrer até meados de maio, fins de maio, será para fazer face a estes, o que não invalida que quem queira apresente. A mim tem-me batido à porta e eu lhe apresentei. Porque estão em concurso, não há lá nada que diga que é só pós-transição. Mas para dar resposta em termos de decisão,
nós sabemos, a Federação sabe que a Federação é intenção do Ministério da Agricultura mantermos essa competência e essa autonomia de decisão, ou seja, somos nós, os grupos de ação local, que decidem qual é a candidatura que tem mérito ou não tem mérito para ser financiada. Não lhe posso dar a resposta dos restantes fundos do FEDER e fundos europeu, porque a tutela é a Comissão de Coordenação da Região Norte, que me parece que não tem esta intenção, porque tem outra modalidade de trabalho ao longo dos anos, enquanto que o Ministério da Agricultura teve sempre esta ligação com os grupos de ação local e com esta autonomia. Mas do que toca aos pequenos investimentos, até agora, hoje, dia 30 de Abril, está previsto que sejamos nós ter toda, desde da recepção, análise e também decisão. A parte do contrato é que será com o IFAP, como já foi agora no eixo 3. Muito obrigado. Se não houver mais questões, queria, agora sim, e peço desculpa novamente, agradecer a presença e a intervenção. Muito obrigado novamente.